Fala rapaziada, aqui tá falando o Matheus e hoje eu vou comentar sobre um tema muito importante, muito polêmico e muito discutido, que é as cotas raciais. Bom, eu tenho a minha opinião, muitas pessoas acham que não deveria existir, outras pessoas acham que é mais do que certo existir. Então eu vou comentar aqui com vocês a minha opinião sobre e já vou adiantando que é mais pro não. Vocês vão entender meu ponto. Bom, então eu vou começar esse vídeo aqui de forma rápida e contextualizando um pouco mais sobre as cotas raciais no Brasil. Bom, as cotas raciais no Brasil foram implementadas em 2012, determinando que as universidades públicas reservem uma parte das suas vagas para estudantes de escola pública com recorte racial. A intenção declarada é promover inclusão social e reparar desigualdade histórica. Bom, já começa errado por aí, né? Desigualdade histórica não vai resolver porra nenhuma, mas eu vou explicar um pouco mais dos argumentos. Bom, vamos dar uns dados relevantes para vocês. Antes das cotas, apenas 2% dos universitários eram negros. Logo após as cotas, 100% das universidades públicas, quer dizer, federais, né, tem pessoas negras, pardas e indígenas. 100% delas. Então vocês podem ver que resolveu. Realmente entraram e deram certo e tem. Agora eu vou dar outro dado para vocês. Estudos do IPEA e da FGV mostram que cotistas têm desempenho acadêmico similar aos não cotistas, mas enfrentam percepção de estigma ou questionamento de mérito. Bom, então com esse dado dá para saber que eles não se valorizam e enfrentam questionamento de mérito. Será que você realmente devia estar aqui? Enfim, vou explicar agora os argumentos. Eu separei aqui 4 argumentos para vocês, então vamos começar pelo 1. Quebra de meritocracia. Bom, as vagas que deveriam ser conquistadas pelo esforço de cada um indivíduo é conquistado, na verdade, pela cor da pele. E isso só fortifica a desigualdade entre brancos e negros. Ou seja, isso não faz sentido nenhum que eles afirmaram no começo da notícia. Bom, 2. Critério racial questionável. No Brasil, definir quem é negro e quem é pardo é subjetivo. Então, normalmente, na maioria das vezes, tem fraude. Tem fraude. E por que quem vai falar que eu não sou pardo? Ué? Eu sou pardo e aí? Tá ligado? É um negócio muito questionável, muito subjetivo. Se eu achar que eu sou pardo no mundo de hoje em dia. Não tem algum teste de cor, sabe? E isso leva cada vez mais a fraudes e injustiças, porque a gente já conhece o povo brasileiro. 3. O benefício vai nem sempre para as pessoas que precisam da cota. Na maioria das vezes, pessoas forjam porque muitos cotistas vêm de famílias de classe média ou até classe alta. E essas pessoas forjam. Para eu declarar que eu moro com a minha avó é 2 palitos. Ou seja, muitas dessas pessoas têm acesso sim a boas escolas particulares. E 4, para fechar o argumento com vocês, depois de fazer uma contextualização, é que na real não resolve o problema real. Porque o problema, a desigualdade, a raiz dela é por meio da educação básica precária e não pela cor da pele. Ou seja, as cotas são apenas uma medida que não resolve a origem do problema. Então eu acho que deveria ter menos cotas, bem menos, poxa, é mais de 50% das cotas das universidades públicas. Eu acho que deveria ter tipo 25%, no máximo, assim, estourando. E não deveria ser feita por cor ou escola particular ou pública. Deveria ser feita por salários da família como um todo. Porque tem gente que estuda, por exemplo, em escola particular, na minha escola, a escola custa mais de 3 mil reais a mensalidade. Tem gente que estuda lá de graça. E aí? É filho do trabalhador. O que você vai afirmar? Essa pessoa não pode entrar em cota? Entende? Deveria ser por salário, não deveria ter distinção de escola pública e escola particular. Ah, se é negro, se é pardo, se é branco, se é indígena. Cara, isso não tem nada a ver, sabe? Isso não distingue competência. O que deveria ser feito é por salário. Então, por exemplo, a minha família tem uma renda total de 2 salários mínimos. Deveria ser aprovado sim em cota, deveria entrar em cota. Mas, do mesmo jeito, ela tem a renda da família dela é essa, mas ela, cara, tem condições de estudar. Porra, vai numa biblioteca e estuda, mas é mais difícil, vou sair desigual. Cara, isso aí é chororô pra quem não consegue vencer. Vou contar uma história pra vocês.
O meu pai, ele fez FAMEMA, ele é médico. Uma faculdade pública, para quem conhece, lá no interior de São Paulo, em Marília. E cara, a FAMEMA na época era muito difícil de passar. Hoje ainda continua muito difícil, mas melhorou bastante. E na verdade ele não tinha dinheiro, saca? Então ele não podia fazer uma particular. E ele queria fazer medicina. Então ele não tinha condição de estudar numa boa escola, numa escola privada e tudo mais. Aí, cara, ele pegou, demorou pra entrar, estudou pra caralho, biblioteca pública, leu muito livro, ele pegava livro de matemática pra ler, cara. Quem que quer ler livro de matemática, sabe? Então, assim, eu acho que dá sim. E eu acho que vai de esforço e competência de cada um. Cara, se meu pai não tivesse levantado a bunda e falado, não, eu quero fazer medicina, eu vou estudar porque não sei o que eu quero ser bem sucedido. Cara, foi lá, estudou, ralou. No quarto ano ele passou. Ele fez 3 anos de cursinho em casa, né? Porque ele não tinha condição de pagar um cursinho. Ele fez 3 anos em casa e passou. E cara, se ele conseguiu, todo mundo consegue. Não é por causa de cor que você não vai conseguir, porra. É só você levantar a merda da bunda da cadeira e estudar. Parar de mig aí. E outra, se for por salário também tem que ser mais rígido a parada. Porque eu conheço pessoa que declarou que mora com a avó tem menos de 2 salários mínimos e, cara, acabou. Declara com a avó, pega o cota. É muito fácil hoje em dia fraudar uma coisa dessa. Ainda mais no Brasil, que só tem espertalhão. Então, cara, acho que tinha que ser um controle mais rígido. Essa é a minha opinião sobre o tema. Deveria existir menos. E deveria ser mais rígido por salário, não por cor ou escolas. Bom, então me diz aí no comentário o que vocês acharam sobre esse vídeo, sobre esse tópico. Eu acho muito importante comentar sobre ele. E, pessoal, compartilha para aquele amigo que precisa saber disso, que acha que tem uma opinião contrária ou alguma coisa. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima, rapaziada. Valeu!